Olá, eu saúdo a todos que nos acompanham com a paz do Senhor Jesus. Este é o programa Ciência e Fé da Igreja Cristã Maranata e estamos agora iniciando mais um episódio para falar a respeito da fé, a fé que sustenta a Igreja. Ao longo dos últimos episódios foi abordado a respeito da fé verdadeira, sobretudo a fé verdadeira que esteve presente em todos os momentos proféticos da Igreja. E aqui estamos contando a partir do Pentecostes até o momento em que a igreja será arrebatada. E para falar um pouco mais a respeito do assunto que é a fé, está aqui conosco também hoje o pastor Alexandre Paulino, paz do Senhor. A paz do Senhor Willer, Tiago, a todos que estão nos acompanhando. Maravilha, seja bem-vindo, pastor. Paz do Senhor, pastor Tiago. Paz do Senhor, os irmãos que estão nos assistindo. Maravilha, estamos aí presentes novamente para a honra e glória do Senhor, para falar de um assunto que é tão importante. E até pedi ao pastor Tiago para falar um pouquinho, só um resuminho, a respeito do que foi abordado nesses dois últimos episódios. Eu não estava aqui presente, mas os irmãos puderam acompanhar. Amém. Nós, nos primeiros episódios, na verdade, sobre esse assunto da fé, que foram os dois últimos, nós falamos um pouco sobre a fé verdadeira. Essa fé verdadeira é uma forma didática da gente trazer para os irmãos aquela fé que está descrita na palavra de Deus, aquela fé que tem a sua base na Bíblia e que ela permanece desde o início da igreja até o dia do arrebatamento. Ela é imutável, ela é a mesma, né? Até porque a fé é algo que vem da eternidade, né? Ela passa pelo tempo do homem, conduz o homem para a eternidade de novo, promove no homem uma transformação de vida. Então essa fé verdadeira sempre esteve estabelecida na palavra. Fizemos também uma diferença sobre aquilo que é a fé histórica, que nós denominamos dessa forma, também de uma forma didática, que é toda aquela manifestação que ocorre, né? Às vezes é uma manifestação filosófica, às vezes uma manifestação religiosa, Certo. que vai tentar substituir a fé. Então, toda essa manifestação nós colocamos como uma fé histórica. E trouxemos esses aspectos para os irmãos, para que os irmãos tivessem essa diferença. E assim acompanhassem esse episódio, uma série desses episódios, sobre a diferença da fé verdadeira e da fé histórica. Muito bem. Então, nós vamos hoje falar bastante a respeito dessa fé genuína, fé verdadeira, que provém do Senhor para a nossa vida e que ela é fundamental para a caminhada espiritual da igreja. E para a gente poder iniciar essa nossa conversa aqui, o texto base está em Hebreus 11, vamos ler aqui o versículo 6, que diz assim: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, é muito importante a gente entender que a fé ela é imprescindível na vida espiritual do servo. O texto é claro, sem fé é impossível agradar o Senhor. Então, a fé está ligado à nossa fidelidade, à nossa obediência ao Senhor. E desde o princípio, conforme foi dito aqui nos episódios anteriores, da caminhada da igreja, o Senhor ele sempre desejou preservar a doutrina e preservar a fé. Então nós observamos, por exemplo, lá na igreja de Éfeso, aquilo que o inimigo ele quis fazer era justamente atingir a doutrina. Mas o Senhor ali envolveu os apóstolos de tal maneira que eles perseveraram na doutrina. Então, conforme está escrito, né? Atos 2,47, perseveraram na doutrina dos apóstolos. Perseverar na doutrina, na palavra, deram a eles um entendimento de que eles não podiam perder essa fé. A fé verdadeira, a fé genuína, a fé que vinha do Senhor, porque era esta fé que seria fundamental para aquilo que surgiria após. As perseguições, as lutas, as investidas, tantas oposições que a gente vai começar a observar depois na igreja de Esmirna e em tantas outras coisas. É a própria caminhada do servo que tem, de fato, as aflições, as angústias, os sofrimentos, mas quando o servo ele tem retido no seu coração essa fé verdadeira, a vitória ela é certa na caminhada. Então aqui a gente percebe essa necessidade de guardarmos essa fé verdadeira. E aí, o pastor Alexandre, o que a gente pode trazer como aspectos referentes a essa fé que a gente observa na palavra, na igreja primitiva,
a igreja do primeiro século, também que se reflete na nossa vida, na caminhada hoje. Veja assim, a fé, ela é gerada na nossa vida, essa fé genuína, essa fé verdadeira, pela experiência que nós vamos tendo com o Senhor a cada momento da nossa caminhada, né? Então, em todos os momentos que o Senhor vai operando na nossa vida, Ele vai se manifestando, os sinais de Deus vão se manifestando, essa fé ela vai sendo fortalecida, né? Essa fé genuína, essa fé que vem de Deus. A gente vê, por exemplo, na experiência do apóstolo Paulo, lá em Atos 9, quando ele tem uma experiência com o Senhor, no caminho de Damasco, quando o Senhor se revela para ele no caminho de Damasco, gerou uma fé nele que era diferente daquela que ele vivia antes de se converter. Tanto é que o Senhor disse, você entra na cidade e lá te será dito o que te hei de fazer. Então, ele entrou, mas ele entrou não foi pela razão que ele tinha, ou pelo conhecimento que ele tinha, ou pela experiência, talvez até o entendimento de fé que ele tinha antes dessa experiência com Jesus. Ele foi porque ele viveu uma experiência real com o Senhor. E depois, com a própria experiência dele de fé, experiência de conversão, experiência com a voz do Senhor, com a direção do Senhor ali, ele escreve em várias das suas cartas sobre fé, né? Ele fundamenta os escritos das suas cartas na fé. A gente vê, por exemplo, lá em Efésios 2:8, ele diz assim, né, que pela fé nós somos salvos. Então aquela experiência que foi gerada nele de salvação, de mudança de vida, de mudança de comportamento, foi pela fé, né? Então ele escreve a experiência dele. Pela fé somos salvos. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque era a experiência que ele tinha, né? Mas ela vem de Deus, ela é um dom de Deus. Então ele escreve aos Efésios. A gente vê lá em Romanos, no capítulo 1, verso 17, que ele escreve assim, depois ele escreve aos Gálatas também, no capítulo 3, verso 11, o justo viverá da fé. Então, ele foi justificado pelo Senhor com a experiência que ele viveu. Então ele escreve, então a gente começa a passar, ele escreve em Romanos, no capítulo 5, verso 1, ele escreve que a fé, ela gera paz com Deus, né? Ela gera comunhão, ela gera amor. Lá em Gálatas 5:6 ele escreve sobre isso, né? Eu acho que um texto interessante que ele escreve em Romanos 10:17, ele escreve assim, que a fé vem pelo ouvir. Então a fé que foi gerada na vida dele, foi porque ele ouviu o Senhor, não foi porque ninguém disse para ele, né? Não foi porque ninguém tentou convencê-lo de que Jesus está vivo, de que Jesus existe, não, ele foi convencido porque ele ouviu o Senhor, e aí ele escreve, a fé vem pelo ouvir, né? E o ouvir a palavra de Deus. Então, nós vemos que as experiências com essa fé genuína, elas são importantes para nossa edificação espiritual e até para aquilo que nós vamos entregar, né? A mensagem que nós vamos entregar, aquilo que nós vamos falar, aquilo que nós vamos viver. Então, nós vemos assim, e tem várias outras passagens nas cartas de Paulo, a gente citou algumas aqui como base, como referência, para nós entendermos que a fé genuína gerada em nós, ela é gerada por uma experiência com Jesus e pela ação da palavra dele em nós, né? Exato. Você vê que essa fé, principalmente ali no primeiro século da igreja, né, aquele iníciozinho da igreja ali até, essa fé ela é gerada no coração do homem, como o pastor Paulo falou, pelas experiências que eles foram tendo com o Senhor, a maneira com que o Senhor tratava com eles, né? Você vê Pedro, quando ele prega a primeira mensagem, ele não faz uma analogia ou uma exposição mostrando que Jesus estava vivo fisicamente falando, ou com experiências assim, físicas, comprovação científica, nada disso. Ele traz um discurso que ele fala assim, olha, Jesus está vivo. E quem corrobora isso no coração das pessoas é o Espírito Santo, e aí a fé age no coração das pessoas, mas não, Jesus realmente está vivo. Ele faz uma comprovação científica, ele faz uma comprovação, ele entrega uma palavra no Espírito, e a fé age no meio das pessoas para que
isso seja estabelecido no coração de cada um. Fala assim, não, realmente, Jesus está vivo. Aceitaram pela fé, ali onde 3.000 almas se Exato. converteram, depois 5.000, tudo pela fé. A fé que agia, não existia isso, não. Olha, ele está vivo, tá vendo aqui, tirei uma foto com ele, tá vendo aqui, não tem nada disso. Então, é a fé mesmo que agia no coração das pessoas. É interessante que dentro disso que o pastor Tiago colocou aqui, Gálatas 3:2, Paulo vai falar o seguinte: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então isso aqui é muito importante, que a salvação ela se dá mediante a fé, pela graça, mediante a fé. E é justamente o ouvir a pregação da fé, que é a própria palavra viva, que um dia entrou no nosso coração. Então não são pelas obras, não são por coisas aparentes, não é diante de alguma teoria que alguém desenvolveu, ou alguma prova científica, mas é de algo que o homem somente pode experimentar pela fé. Né? O ouvir a palavra, o agir do Espírito Santo, né? Receber o Espírito Santo. Então, só que quem é batizado com o Espírito Santo, quem tem uma experiência com o Espírito Santo, é porque pôde provar dessa fé. Não ela não vai acontecer simplesmente porque eu quero, ou porque fulano de tal ele está me falando a respeito disso. Não, isso é algo que vai acontecer, relacionamento do servo de Deus com o próprio Senhor. E nós vemos aqui, dentro desse aspecto que nós estamos tratando agora, que essa parte, esse momento da igreja, que houve muitas perseguições. Sim. Né? A igreja, ela teve esse momento de valorizar a doutrina e lutar por ela, né, pelo Espírito, para que, isso foi muito falado nos episódios anteriores, né? Nós vemos os crentes judaizantes, os próprios nicolaítas também, pela introdução de heresias, mas a palavra do Senhor foi preservada, a doutrina ela foi preservada e consequentemente a fé também preservada nos corações dos apóstolos. Isso foi fundamental por aquilo que iria suceder depois, né? As perseguições, o Império Romano, os irmãos lançados às fogueiras, nas arenas. E quando nós vamos ver, principalmente a respeito da carta de Esmirna, nós verificamos ali que não houve ressalvas da parte do Senhor para falar a respeito dela. O que o Senhor ele deixa, na realidade, ali é o seu conselho, é ser fiel até a morte. Então, ser fiel até a morte, só é possível ser fiel até a morte diante de circunstâncias tão difíceis como essas, se o servo de Deus ele tem a fé genuína e verdadeira guardada no coração. Se fosse qualquer outro tipo de fé que fosse trazida, uma fé histórica, uma ideia de alguém, ela facilmente se desfaria ali. Né? E a gente consegue perceber isso naturalmente quando se relaciona, inclusive, a parábola do trigo e do joio. Porque na parábola do trigo e do joio, quem olha para o trigo e para o joio, e quem não tem um profundo conhecimento de botânica ali, daquelas espécies de plantas, acha que é a mesma coisa. Mas um agricultor, um agrônomo experiente, ele sabe diferenciar uma da outra, especialmente quando é a hora da colheita. Então, a gente vai observar o seguinte, que a fé que está presente no coração do servo, a fé verdadeira, o Senhor, ele a identifica, porque provém dele mesmo. E isso é importante para nós, que embora nós estejamos muitas vezes na nossa vida passando por inúmeras tribulações, provações, angústias, mas a fé verdadeira, o Senhor, ele olha para nós, enxerga essa fé verdadeira e ele nos ajuda a seguir em frente. E é na hora do arrebatamento também que isso, o Senhor ele vai se fazer notório. Os que ele levar para o seu celeiro, o trigo, vai para a eternidade, e aqueles que serão lançados no fogo, os que, na verdade, estão embasados em outro tipo de fé que não é a fé genuína, né? Algum outro aspecto que a gente pode colocar nessa parte histórica, profética? Nós vamos ver a ação dessa fé, nós até trouxemos esse gráfico anteriormente,
para mostrar que a fé genuína, ou seja, a fé verdadeira, ela permanece sempre a mesma. Ela não vai sofrer alterações ao longo do tempo, ela é uma fé estabelecida pelo Senhor. E quando nós entramos nesse projeto de salvação, quando nós entendemos isso, a fé ela vai agindo na nossa vida e vai nos transformando para a vida eterna. Enquanto isso, a fé, essas outras manifestações também hoje são determinadas de fé, que nós estamos tratando como uma fé histórica, ela vai sofrendo alterações ao longo do tempo, vai se modificando e vai se afastando cada vez mais do Senhor, vai se afastando cada vez mais daquilo que é o propósito de Deus. Por isso você vai ver os apóstolos nos primeiros séculos já tratando isso, tratando Paulo, como o pastor Paulino falou. Paulo ele vai escrever muito sobre a fé, ele vai escrever nas suas cartas a Coríntio, a Colossenses, a Gálatas, e depois vai também escrever isso, as cartas pastorais, a Tito, Timóteo, sobre essa fé. E isso por quê? Porque como a palavra ela é inspirada por Deus, ele já está escrevendo para uma coisa que iria acontecer logo adiante. No ano 70, por exemplo, há uma ruptura com o local Jerusalém. A igreja tinha começado em Jerusalém, mas no ano 70 Tito invade Jerusalém, destrói ali, e ali há uma ruptura, os apóstolos são espalhados, mas a fé ela não é abalada, porque a fé não estava firmada naquele momento ali, naquele local, não Jerusalém. A nossa fé está firmada no Senhor Jesus, ele é o autor e consumador da fé. Amém. Então, mesmo com os apóstolos espalhados, a fé permaneceu estabelecida. E aí eles foram enfrentar as arenas, eles foram enfrentar os leões, e a fé os sustentava. Não tem como a gente dizer que a pessoa estava sustentada pela sua força. Ah, não, você vai para as arenas, você vai ser jogado na fogueira, é só você dizer isso assim, assim, só você negar Jesus, que está tudo certo, está livre. Se a pessoa pensasse humanamente falando, falasse, não, então eu nego aqui, ali na frente eu volto a falar de Jesus novo. Mas a fé não levava eles a isso. A fé levava eles a confessar o nome de Jesus e serem sustentados por essa fé maravilhosa. Ao ponto de muitos relatos das pessoas irem cantando louvores para as arenas, glorificando a Deus, sabendo que eles iam morrer ali, mas que a fé ia sustentar eles e transportar eles para a vida eterna. E não era uma fé aparente, né? Era uma fé que eles demonstravam viver não só pela experiência que eles tiveram com o Senhor, mas nas suas próprias ações. Porque se a fé ali ela não fosse a fé genuína, estes homens, mulheres, crianças, esses servos que foram para as arenas, que foram para as fogueiras, nas grandes perseguições do primeiro século, né, como o pastor Tiago disse, se não fosse a fé genuína, eles não teriam vivido aquela experiência de confissão ali diante das grandes batalhas. Se fosse uma fé aparente, uma fé material, uma fé materializada, eles poderiam perder a fé materializada. Você pode perder se você crê na fé como ela estando num objeto, em alguém ou em algo, à medida que aquilo ali se perde, a tua fé pode se perder, né? Mas não era essa fé que eles viviam, não é essa fé que é a fé genuína que o Senhor quer que nós vivamos, né? Não é essa fé materializada, não é essa fé palpável, não é essa fé externada de forma física, aparente, não, a experiência deles ali era uma experiência real com o Senhor, era aquilo que Paulo viveu. Me lembrei aqui da própria experiência de Estevão, né? A própria experiência de Estevão. Ele poderia ter negado o Senhor ali, né? Quando ele foi apedrejado, quando ele foi acusado, mas ele não negou e pelo contrário, ele olhou para o céu e ele viu, né, os céus abertos para ele, né? Então é essa fé que se manifesta na vida, essa fé genuína que se manifesta na vida do cristão, do crente, do servo de Deus, e que vai levar ele a viver a experiência até o último momento. O Tiago comentou aqui, né? Jesus é o autor e consumador da fé. Então é ele que gera a fé em nós, pela experiência que ele nos dá, e é ele que vai consumir essa fé quando no arrebatamento, você disse, né? Nós vamos ser identificados. A experiência da viúva pobre, por exemplo, né? Sim. Ela colocou diante do Senhor tudo que ela tinha, né? Enquanto muitos estavam ali colocando do que sobejava, né? Do que sobrou,
Ela não, ela entregou tudo. Então, a viver a fé é isso, é uma entrega realmente total ao Senhor, né? É Paulo diante de reis, que ele foi colocado pelo Senhor para pregar, para anunciar. Ele não negou. Muitas vezes perguntavam para ele, né? Mas que história é essa da sua conversão? Ele ia lá e repetia todas as vezes a história, a experiência Para qualquer um, de né? conversão para qualquer um, né? Isso aí. Ele não negava a experiência que ele teve no caminho de Damasco, porque ali gerou essa fé genuína na vida dele, que foi até o fim, né? Lá no naufrágio, né? Quando durante o naufrágio, foi pela fé, né? O anjo do Senhor apareceu a ele, o Senhor se revelou a ele, né? Então as pessoas confiavam mais no piloto ali, na embarcação, Sim. mas foi a fé que o sustentou e a fé que preservou as vidas que ali com ele permaneceram. Então é essa fé que o Senhor quer que nós vivamos, né? E é importante conhecermos essa fé verdadeira, e até porque hoje há muitas definições de fé que são fés que vão do conhecimento humano, Sim. da filosofia, da teologia, trazem um conceito de fé que muitas vezes, quase sempre, divergem daquilo que é o conceito da fé verdadeira, daquilo que está na palavra. É importante nós conhecermos isso para nós não naufragarmos na fé, como Paulo diz a Timóteo. Porque a fé verdadeira vai nos fazer transpor obstáculos que para nós são intransponíveis. Possível. Ela vai nos sustentar, ela vai nos dar vitória, ela vai... Porque hoje sofremos também tantos embates, tantos inúmeros embates na nossa vida que tentam contra a nossa vida espiritual e contra a fé na nossa vida, mas essa fé verdadeira ela nos sustenta, nos dá vitória. É isso. Na realidade, a fé verdadeira é aquela que veio da eternidade, nos auxilia enquanto estivermos aqui neste mundo, e é ela também que nos auxiliará a chegar Na na eternidade. Né? Então isso é muito importante a gente entender, porque é esta fé que Paulo também vai dizer, os irmãos estão comentando muito a respeito de Paulo, que ele combateu o bom combate. É isso aí. E ele guardou a fé. Então, diante das tantas perseguições que os irmãos enfrentaram, principalmente na igreja de Esmirna, né, tantas aflições que eles enfrentaram, eles estavam cientes que eles estavam combatendo um bom combate, porque eles estavam à espera da coroa da vida. Então, eles estavam combatendo, mas certos, olha, eu estou passando por isso daqui, mas há algo muito maior que nos espera. E esse sentimento, essa consciência que nós precisamos ter, né, de que há algo muito maior que nos aguarda. Eu prossigo para o alvo, ele diz, né? Pelo prêmio da eterna soberana vocação, né? E redenção em Cristo Jesus, né? E há um conselho do Senhor no livro de Judas, inclusive, né? Na carta de Judas, quando ele diz lá em Judas capítulo 1, verso 3, ele diz assim, olha, amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, que é a salvação no corpo, né? A experiência que nós vivemos. E diante disso eu tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então o livro de Judas ele é muito atual, ele tem muita relação com os dias em que nós estamos vivendo. Então a palavra, o conselho do Senhor é para nós batalharmos, né? É o bom combate, né? É um combate, mas é bom, né? A batalharmos para manter na nossa vida essa fé genuína, porque é ela que vai nos levar para a eternidade, e essa fé que o Senhor colocou na vida de tantos outros servos no passado, que lá no início da igreja, que enfrentaram as arenas, grandes perseguições, e que foram até o fim, né? O perseverou até o fim e foi salvo. Então o conselho do Senhor para nós, né, é vivermos essa fé, que nos dá esse entendimento dessa salvação comum, que é a salvação no corpo, é a experiência de arrebatamento, e é pela fé, né? Pela fé somos salvos. Então, é pela fé que nós vamos aguardar o arrebatamento, né? Que nós vamos, pela fé que nós vamos ser mantidos nessa promessa, né? Que um dia o Senhor virá nas nuvens, os anjos deles serão distribuídos em todos os lugares da terra, os escolhidos, aqueles que têm a fé genuína identificada neles, vão ser recolhidos
para se encontrar com Jesus nas nuvens. Então é pela fé. Como é que humanamente você vai entender isso, né? Se não for pela ação do Espírito agindo em nós, gerando essa fé genuína no nosso coração. Amém. Muito bom. Bom, nós estamos aproximando agora do final desse episódio. Vamos deixar só aqui uma leitura de um texto da palavra que está em Hebreus 11. Alguns versículos nós vamos ler aqui, a partir do verso 33, que de uma certa forma ilustra tudo aquilo que foi falado, né, ao longo desse episódio aqui. A palavra fala assim: os quais pela fé venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza, tiraram forças na batalha, se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição dos seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição, e outros experimentaram escárnios, açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, os quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé. Então, o que permaneceu foi a fé. Passaram por todos os tipos de aflições e angústias, mas a fé prevaleceu. E é esta fé que levaram os nossos irmãos até a eternidade, e é esta mesma fé verdadeira e genuína que continuará também nos ajudando a seguir em frente até o dia perfeito que nós estaremos com o Senhor na glória. Amém? Amém. É isso mesmo, pastores. Amém. Amém. Glória a Deus. Pastor Alexandre, a paz do Senhor. A paz do Senhor William, Tiago, a todos que nos acompanham nesse programa, Amém. que o Senhor continue nos abençoando. Amém. Até o próximo episódio, pastor Amém. Tiago. Pai dos seus irmãos. Amém. E você que nos acompanhou, mais um episódio do programa Ciência e Fé. Compartilhe este conteúdo, deixe o seu comentário, você que está acompanhando pelo YouTube. E você que está assistindo também pela TV Manaim, saiba que sempre é uma programação do Ciência e Fé, um episódio com assuntos inéditos a respeito da palavra do Senhor. E deixamos aqui o nosso grande abraço a todos. A paz do Senhor Jesus.